Oi pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da Ana Paula Tavares. A Ana Paula Tavares é uma escritora angolana que nasceu na província de Huilo, em Lubango, em 1959. Ela conta que ela escreve desde pequena, desde criança, e que ela sofreu bastante influência do lugar em que ela cresceu, porque como ela não cresceu em Luanda, que é a capital de Angola, ela acabou tendo contato com várias pessoas das culturas tradicionais da região dela, e por isso o ouvido dela acabou sendo um pouco influenciado por esses sons diferentes, de diferentes línguas e de diferentes tradições com as quais ela cresceu. Essas vozes moldaram, de certo modo, a linguagem que a gente encontra nos textos dela, que ela publica depois de adulta. Para dar uma ideia do contexto em que ela começou a escrever e publicar os seus livros, ela fez isso durante a década de 70, que foi um importante momento da história, principalmente na África, de língua portuguesa, porque foi nesse período que ocorreram as independências da maioria dos países que até então eram colônias de Portugal. E nesse sentido, tinha um certo esforço dos escritores africanos desse momento, e angolanos principalmente, de se organizarem em torno de uma ideia de nação e dos ideais socialistas que direcionavam a política daquele momento e que acabavam sendo refletidos na literatura. Então a gente pode pensar que a literatura dessa época é uma literatura bastante engajada politicamente e preocupada com as questões sociais, preocupada com as questões que a gente pode chamar assim mais amplas da sociedade. A Paula Tavares vai publicar só em 1985, então já na metade da década de 80, e ela publica um livro que se chama Ritos de Passagem, que é um livro de poemas, uma coletânea de poemas. E nesse texto, a gente percebe um outro tipo de literatura. Não que ela não esteja preocupada com a questão de o que é ser angolano ou não, ou do que são as tradições a que ela tem acesso ou não, mas esse olhar passa muito mais pela individualidade e uma certa sensibilidade que aparece através do lírico e através de uma linguagem um pouco mais voltada para si. Isso causa uma certa estranheza no meio literário, porque quebra um pouco com o que vinha sendo publicado até então e traz um outro tom para essa literatura que ela propõe. Ou seja, isso rompe um pouco com essa literatura engajada, vamos dizer assim, e se volta muito mais a temas bem próximos da experiência das mulheres angolanas, que até então tinha sido, de um modo ou outro, silenciada por outros textos e outras obras de mais vulto. Ela declara em algumas entrevistas que a intenção dela é resgatar as vozes femininas de Angola, e em outra entrevista ela completa a ideia dizendo que ela vai fazer isso para apanhar pela escrita o que não era capaz de explicar de outra maneira. A professora Laura Padilha, que estuda literatura africana de língua portuguesa, vai chamar a atenção para esse aspecto da linguagem na literatura da Ana Paula Tavares. Ela diz o seguinte: a busca da poesia por Paula Tavares talvez obedeça a essa imensa necessidade de conhecimento das coisas, significando uma tentativa de a elas se unir para descascar as palavras como se fossem frutos. Ou seja, o texto literário é uma forma que a escritora encontra, de certo modo, de conhecer e de se dar conta daquelas todas vozes que ela absorveu ao longo da sua vida e que ela tenta dar lugar ou dar espaço dentro da sua literatura. Por isso é mais ou menos fácil a gente assinalar essa ligação entre a ancestralidade angolana e as suas tradições e os poemas do texto do Rito de Passagem, que é o seu primeiro livro de poemas. Então a gente pode pensar que alguns temas que ela traz ao longo da sua obra, mas já estão ali inicialmente no Rito de Passagem, são as questões do feminino, da terra, de como essas coisas se relacionam, a questão do amor e também do tempo como algo cíclico, algo que sempre se repete ou se renova, e esses ciclos que são acompanhados principalmente pelas mulheres. Para exemplificar isso, acho que a gente pode ler um poema que se chama Cerimônia de Passagem. Vamos lá. A zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu luto. A rapariga provou o sangue deu fruto. A mulher semeou o campo amadureceu o vinho. O homem bebeu o vinho cresceu o canto. O velho começou o círculo fechou o princípio. A zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu
A gente pode ver nesse poema essa ideia de ciclo, né? Uma coisa que retorna e uma coisa que vai se encadeando na outra. Quase como uma canção de criança mesmo, uma canção que a gente canta, que uma coisa vai ligando em cadeia com a próxima. É muito bonita essa ideia de que as coisas estão ligadas, né? E está muito presente dentro do poema. Em 1999, ela publica um outro livro que se chama O Lago da Lua, e esse livro, de certo modo, continua uma certa trajetória que ela começou no Ritos de Passagem e vai tematizar um pouco mais a questão da mulher. Eu queria ler com vocês o poema que dá o nome ao livro, O Lago da Lua, pra gente ver como ela tematiza essa questão do feminino em relação principalmente à terra e aos elementos da natureza. Então, vamos lá. O Lago da Lua. No Lago Branco da Lua, lavei meu primeiro sangue. Ao Lago Branco da Lua, voltaria cada mês para lavar meu sangue eterno. A cada lua, no Lago Branco da Lua, misturei meu sangue e barro branco e fiz a caneca onde bebo a água amarga de minha sede sem fim. O mel dos dias claros. Neste lago deposito minha reserva de sonhos para tomar. Então a gente pode ver aqui essa questão do corpo como algo muito presente, né? E do sangue. A gente pode pensar que esse sangue aqui tá ligado à ideia de ciclo, da menstruação, de algo que retorna e sempre volta, mas que é algo que vai ao encontro da terra, né? Esse lago, ele faz parte daquela paisagem ali, e mesmo que não seja sempre alguma coisa positiva, né? Ela vai trazer essa ideia de a água que é amarga, ao mesmo tempo isso também é um repositório da esperança que ela tem, que as coisas continuem ou melhorem, ou enfim, esperanças para o futuro, né? Então, essa ideia do feminino como algo que está sempre ligado ao que já veio, mas que também vai vir, e que isso está atrelado muito à terra e à água, né? Tá bastante presente aqui. A Ana Paula Tavares também escreveu outras coisas que não só poesia, ela escreveu bastante crônicas e textos em prosa. A gente pode também pensar que a trajetória da Ana Paula Tavares tenha sido influenciada pela sua formação acadêmica, né? Ela é formada em História e se doutorou em Antropologia com uma tese que estudou a memória e a história nas sociedades tradicionais angolanas. É importante também ressaltar, como ela faz em algumas entrevistas, que a leitura de algumas obras brasileiras foi muito importante para ela como escritora. Ela ressalta o papel da Clarice Lispector e da Ana Cristina César na sua formação como leitora, e na minha opinião isso faz muito sentido quando a gente pensa nessas escritas que são muito voltadas para si e muito centradas na sensibilidade do indivíduo para lidar com as questões que são de fora. Não quer dizer que elas tratem apenas das questões do eu, mas que as questões do mundo são perpassadas por aquele eu, ou seja, o eu é o ponto de onde a gente vê o mundo. E essas escritoras, a Clarice, a Ana Cristina César e a Paula Tavares, elas percebem isso e elas traduzem isso muito bem na sua literatura. Bom, pessoal, essa é uma pequena apresentação que eu espero que leve vocês a se interessar e procurar as obras da Paula Tavares, e que é conhecida como uma das maiores poetas angolanas da atualidade. Eu fico por aqui hoje e a gente continua com uma série de vídeos sobre as escritoras africanas de língua portuguesa. Tchauzinho! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!